Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo falar sobre, bicho, eu quero aplaudir o Igor Moura da Rádio Jornal, velho. Ele tava falando sobre a SAF no último jogo, a gente vai colocar o vídeo para vocês verem aí, o áudio, né? Bicho, ele resumiu tudo que a torcida acha. Resumiu tudo que a torcida acha, falou das mentiras ditas, porque a gente já sabe, né? Ele não quis citar nome, mas a gente já sabe. Quem vem acompanhando o canal aqui vem sabendo. A última foi a fake news da Deval Barros. A Deval Barros propagou fake news e tá lá no perfil dele ainda. Ele arquiva e volta ao vídeo. E segue lá. Segue lá. Ele não tem, parece que ele não tem medo de processo não, enfim. O Igor Moura, né? A gente vê a imprensa passando desinformação, parte da imprensa, né? A gente vê o próprio Edinaldo Santos da própria Rádio Jornal, a gente fala tanto da Edinaldo Santos da Rádio Jornal, agora vamos falar de Igor Moura, que traz, assim, uma análise perfeita, bicho, do que a gente tá passando. É uma análise, ele falou tudo sobre essa Santa Cruz. Tudo sobre patrimônio. Disse que o Santa Cruz hoje não tem uma identidade. O Santa Cruz a gente não sabe se é time de Série A, de Série B, de Série C, sem divisão. A gente não sabe. A gente tem que voltar. Citou inclusive o Botafogo da Paraíba, que é um time que vive na Série C, né, mas não cai. Falou do CRB, que é um time que vive na Série B, mas também não cai. Faz muitos anos que o CRB não cai. Não sobe pra Série A, bate perto, às vezes briga pra não cair, às vezes fica no meio de tabela, mas sempre na Série B. A gente vê o CRB é um time de Série B. O Santa Cruz é time de quê? É um time de Série D que só vive na Série D? É um time de série sem série que ficou no passado? É um time de Série B que com gestão consegue ficar lá? O Santa Cruz perdeu identidade. Quem é o Santa Cruz? Ele disse que a gente precisa de gestão. Diz que a gente precisa de gestão e é totalmente a favor da SAF. Então tem que respeitar o Igor Moura da Rádio Jornal. Vou colocar o áudio agora para vocês ouvirem. Foi um áudio longo, né? Mas ouçam aí que ele falou, ele resumiu tudo, velho. Quando a imprensa fala bobagem, a gente vem aqui rebater. Quando a imprensa é lúcida, traz verdades, traz lucidez ao torcedor, traz informação ao invés de desinformação, a gente tem que vir aqui aplaudir e parabenizar. Parabéns ao Igor Moura pelo comentário e por ter feito um apanhado do que é o Santa Cruz hoje e por que a gente precisa da SAF. Ouçam aí agora, dê suas conclusões, seus comentários. E é isso, tamo junto, é nóis. Depois de muito tempo eu tenho a oportunidade de falar sobre a SAF do Santa aqui na Jornal. Eu já começo o assunto dizendo que eu sou completamente a favor dessa negociação que envolve Santa Cruz e esses investidores da SAF do Santa Cruz. Eu sou completamente a favor. Primeiro porque eu não estou satisfeito ao ver o Santa onde o Santa está na atual conjuntura, no atual momento. O Santa como instituição. Não estou satisfeito. Eu acho que o Santa ele tem potencial para ser muito mais do que isso. E se vem gente de fora querendo despejar milhões de reais no clube, é porque esses investidores forasteiros, eles também olham o Santa numa posição em que o Santa, de fato, não está na posição ideal. Começa por aí. Me preocupa um pouco algumas informações que saem, circulam, informações que não batem, né? Que não batem. Algumas vezes até mentiras, como eu pude ver em rede social, de ontem para hoje, mentira. Tudo de maneira sincronizada e simultânea, né? O que me deixa mais assustado é que acompanhando tudo que está saindo, pouco a pouco, principalmente nas redes sociais, parece que é tudo orquestrado e são coisas que acontecem de maneira simultânea, né? São disseminados de maneira simultânea. Esses argumentos que para mim são inválidos, são argumentos muito vazios, não são argumentos válidos para dizer que a SAF não é a solução de Santa Cruz. Então, essa situação, por exemplo, do Arruda, e eu adianto logo que eu me informo, por 3 vias principais. João Vitor, no dia a dia dele aqui, na Rádio Jornal e nas redes sociais dele. O Boris, quando o Boris cobre a folga de João Vitor. Também me informo bastante pela Camila Souza,
do portal GE, que também faz muitas matérias boas sobre esse assunto. E eu tento me ater a essa informação, principalmente de João, que está no meu dia a dia. Quando o João chega com a informação, com a entrevista, é o que eu uso para criar a minha opinião sobre essa situação envolvendo Santa Cruz e os investidores da SAF. Então, essas informações que chegam, que na minha opinião não batem, informações vazias e às vezes até mentirosas, elas não vão mudar minha opinião sobre a SAF, porque eu sei bem em quem eu devo acreditar. Só que o que me preocupa é que são informações disseminadas para que atinja o público que não está tão por dentro assim da SAF, de toda essa estrutura que o Santa deve virar se acertar tudo isso. Então a questão do Arruda é algo que, na minha opinião, o clube deve acertar com os investidores. Tem essa questão do terreno pertencer à prefeitura, mas os investidores acredito que podem encontrar um meio termo de uma cessão de 35 anos, como que é o Bartolomeu Bueno, ou de 50 anos, como era a proposta inicial, mas isso tem como ser contornado e acertado por aqui. Todas as etapas da SAF, da construção e do acerto, finalmente o Santa se transformando em SAF, seja acelerado e acontecendo. Eu também não entendo essa história de que não tem dinheiro, não tem lastro financeiro desses investidores. Gente, então a due diligence serviu para quê? A troca de documentos serviu para quê? O Santa inclusive passou um tempo até maior do que o estipulado para que toda a documentação, lastro financeiro, movimentações financeiras das contas dos investidores fossem averiguadas, investigadas, até que tudo isso foi avaliado, bem avaliado, abalizado pelo crivo de quem é responsável por esse estudo, por tudo isso. Então, esse ponto, ele foi ultrapassado sem ressalvas por quem deveria ter, obviamente, analisado essa situação. Ponto. E porque agora, de novo, já existe questionamentos sobre lastro financeiro dos investidores. Por quê? Porque o Márcio Cadá saiu? Não acredito que isso faça alguma diferença para que o Santa deixe para lá um negócio que pode, na minha visão, mudar o presente e o futuro do Santa a longo prazo. Eu vou explicar o porquê agora eu quero que dê certo a SAF do Santa Cruz. Eu olho muito mais o projeto de gestão de quem quer comandar o Santa Cruz do que propriamente quanto dinheiro vão despejar o Santa Cruz. Porque esse dinheiro, o Santa, por exemplo, já teve orçamento milionário, multimilionário em 2016 e em 2017 estava na penumbra. 2017 estava com caixa zerado, devendo salário e caindo da Série B para a Série C. Então, a gestão do futebol do Santa é o que interessa nessa situação. A gestão, o Santa, ele é um clube ioiô. O Santa não tem perenidade numa divisão só. A gente não sabe qual é a cara do Santa. O Santa é um clube de Série A, de Série B, de Série C ou de Série D. Ou sem série, como foi ano passado. Eu não sei. E isso reflete exatamente na gestão do futebol do clube, que é o que mais deve sofrer alterações após a transformação do Santa em SAF. A gestão do futebol de quem está despejando milhões de reais do próprio bolso para colher no futuro um lucro. Um lucro que pode ser inimaginável se o Santa for operado da maneira correta. Não que tenham operado o Santa de uma maneira incorreta lá atrás, mas o Santa, ele toda hora em que ele tem um sucesso, da D para C, da C para B, da B para A, ele vai e volta. É ioiô. Por quê? Porque o passado do Santa, as dívidas contraídas pelo Santa como instituição desde a década de 80, elas batem na porta do Santa, principalmente quando a fase é boa. Porque é na fase boa que o dinheiro entra. E o Santa não tem como, a gente está vendo isso ano após ano, o Santa não tem como cuidar de Arruda, do futebol profissional com o time competitivo, porque isso custa caro, e das dívidas contraídas que serão pagas pela SAF. Então, essa gestão profissional, deve ser profissional, tanto é que já colocaram um CEO aí para analisar tudo. Já começou, inclusive, ver que a base do Santa Cruz não é uma base sólida. O Santa não consegue revelar atleta, jogador, para ser titular do time. Há quanto tempo que o Santa não tem um titular absoluto formado na base? Isso reflete também. Então, o Santa ele não tem perenidade numa divisão, o Santa não tem cara, o Santa não consegue ser, por exemplo, o Botafogo da Paraíba da Série C, que tem perenidade na C, ou o CRB na Série B, é um time que está sempre ali na Série B, por pura e simplesmente dívida, passivo.
o Santa vai ter isso resolvido, o Santa vai conseguir andar com as próprias pernas no futebol. Isso, para mim, é o maior marco de uma SAF, de uma gestão profissional do futebol. O Santa vai ter isso, sem dívidas do passado para ter que pagar, porque o Santa está em RJ. Então, eu sou a favor da SAF, porque hoje eu não vejo o Santa com cara. E o Santa, a partir do momento em que tiver uma SAF comandando, virar SAF nesse caso, que tiver um grupo gestor comandando, colocando dinheiro, cobrando resultados, profissionalismo, provavelmente o Santa vai começar a ganhar uma cara. Uma cara primeiramente de Série C. Sobe da C para B, uma cara primeiramente de Série B. E depois o futuro, quem sabe, Série A. Hoje o Santa não tem cara. Porque eu sei que se o Santa subir para A, ele não vai conseguir se aguentar na Série A. Vai desabar a estrutura, como desabou em 16. Em 17, desabou da B para C. E é sempre assim. Ida, volta, ida e volta. E por isso que eu sou a favor da SAF. Gestão do futebol, para mim, é a salvação do Santa. Eu acredito que o Santa só vai conseguir isso pagando o que deve e com alguém com um pouco mais de meticulosidade, de cuidado lá dentro, para que tenha resultados esportivos. Eu, no fim das contas, confio muito mais na busca pelo sucesso de quem está colocando milhões de reais do próprio bolso para depois ter lucro, do que quem perderia, por exemplo, influência dentro do clube.